versículo 11 em diante. Diz assim as Sagradas Escrituras: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela, ele disse: não chores. Amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Querida amada igreja, uma leitura bíblica bem conhecida da igreja, muito ministrada através da palavra de Deus nesta noite. O Espírito Santo coloca um tema no meu coração: o teu limite é a porta para Deus operar um milagre. Eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a Bíblia narrando sobre uma mulher, onde a Bíblia também diz que a mulher é o vaso mais frágil, a mulher é mais sensível. Mas essa mulher, ela tinha que passar por essa situação na sua vida. Deus estava no controle de toda a situação que ela estava vivendo. Deus proporcionou toda essa situação. E Deus cria situações na nossa vida para que nós possamos ver o milagre dele na nossa vida, que nós possamos experimentar em nossa vida o melhor de Deus. Não foi diferente com esta mulher, de uma mãe de família, casada, tinha um esposo. A Bíblia narra que o esposo dela veio a falecer, tinha o seu filho, tinha uma família constituída, uma família formada. Porém, chegou um vento contrário dentro da tua casa. Chegou a situação contrária, a situação difícil dentro do teu lar e no meio da tua família. E esta mulher se deparou não somente com um problema, mas através da morte do teu esposo, ela ficando viúva, e depois da morte do teu filho, essa mulher talvez estava vivendo dentro da tua família, dentro da tua casa, ou porque não podemos dizer da tua própria vida, vivendo uma grande angústia, uma grande aflição, porque os dias maus chegou até a vida dessa mulher. E a Bíblia, ela nos deixa bem claro que, após perder o seu marido, o seu filho veio a falecer. E ela narra, para deixar bem claro para nós esta noite, que seu filho é o filho único, o único herdeiro, o único que poderia dar continuidade à sua geração, à sua família, o único que poderia receber a herança, dar continuidade à herança do seu pai,
Chegou o dia mal para ela, chegou a angústia, chegou a aflição e chegou o limite sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher não tinha mais saída para a tua vida, saída para a tua família, saída talvez para os seus problemas. A Bíblia não narra como estava o teu lar, como estava a tua casa, mas para ela, com a morte do teu esposo e a morte do teu único filho, talvez causou na vida dela uma aflição e uma angústia tão grande, que essa mulher estava indo enterrar a tua única esperança. Talvez aquela mulher se encontrava desesperançosa, talvez ela se encontrava pensando: para mim é o fim, para mim acabou tudo, o meu limite chegou, na minha vida e na minha família, tudo que teria que acontecer, aconteceu. Parece que veio sobre mim, caiu o mundo, caiu tudo sobre a minha vida, e sobre a minha casa e a minha família. Porém, ainda que para nós pareça, existe um Deus que nós servimos, que jamais perderá o controle da situação ou o controle de nossa vida, porque está nas palmas de sua mão. Deus não perde o controle daquilo que Ele mesmo planejou para mim e para você. Deus tem propósitos, Deus tem planos. Não foi só na vida desta mulher, uma viúva de Naim, que a Bíblia narra, mas foi na vida de Jó, foi na vida de tantos outros homens de Deus, que chegou ao limite. Talvez Paulo e Silas na cadeia, talvez ali eles cantando e orando, mas ali talvez eles já estavam pensando no outro dia. Mas eu venho trazer uma boa nova ao teu coração. O meu Deus e o teu Deus, no teu limite, Ele faz uma porta para operar o sobrenatural, o milagre, e mudar a história da minha vida e da tua vida. Deus chega no tempo certo, Deus chega na hora certa, a hora que para você não dá mais. Porque a igreja, porque a glória não é do ser humano, e o meu Deus e o teu Deus não divide a glória dele com ninguém. Tudo que Ele mesmo prepara na nossa vida, tudo que Ele mesmo prepara o caminho e faz o caminho para nós passarmos, Ele já tem tudo preparado para a nossa exaltação, para nos abençoar, para mudar a nossa vitória, para mudar o rumo da nossa história. Deus, Ele trabalha por aquele que nele espera. Aleluia. E Ele sabe trabalhar. Aquela mulher estava caminhando para enterrar o teu filho, mas o que ela não contava é que o limite dela era na porta da cidade. Ela não poderia sair da cidade e daí para fora, porque depois não poderia mais retornar com o teu filho, era um defunto. O limite era a porta da cidade, mas ela não contava que o dono da vida, aquele que faz da morte a vida, aquele que ressuscita os mortos, tinha um encontro marcado com ela no limite da vida dela. Aquele que sabe de todas as coisas. Jesus havia feito muitos milagres, Jesus havia feito uma grande pesca, uma pesca maravilhosa, através de Pedro, através dos seus discípulos. Jesus havia feito um milagre, através de um centurião, havia curado o escravo cego do centurião. Jesus estava a caminho de Naim, e Jesus estava à porta. A Bíblia narra, Jesus estava à porta de Naim, Jesus estava esperando no limite daquela mulher. Sabe por quê? Para operar o sobrenatural sobre a vida do filho daquela mulher, para que a glória
aquela mulher de Naim. Glória a Deus. Todos viriam a glória de Deus. A Bíblia narra que muitos discípulos e multidão seguiam a Jesus. Quando a Bíblia fala de multidão, irmãos, é 5.000 pessoas para cima. Não eram poucas pessoas que seguiam a Jesus, não. E a Bíblia fala que ali vinha uma multidão com a viúva de Naim. Mas houve um encontro com o dono da vida. Aleluia. Com aquele que muda a história de vida do ser humano. Ele sabe o momento certo. Ele sabe o tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há tempo determinado debaixo do céu, para o Deus que nós servimos cumprir o propósito dele sobre nossa vida. Por todo o propósito que ele tem, há um tempo determinado, e o tempo determinado sobre a vida daquela viúva chegou às portas da cidade de Naim. Aleluia. A Bíblia diz que quando há um encontro de Jesus com a viúva, com o defunto, que é o seu filho, e um encontro de multidões, era um ambiente para Jesus operar um milagre. Irmão, Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é Deus de atributos. Ele nos dá benefícios, mas atributos só Deus tem. E ele sabia de tudo isso. Ele planejou tudo isso. Ele criou toda essa situação, todo esse cenário. E o cenário para a viúva parecia o pior da vida dela. O cenário para a viúva parecia um cenário de desgraça, um cenário de final, de derrota, um cenário que tudo estava acabando e acabaria ali. Mas o cenário de Jesus era diferente. O cenário de Jesus era um cenário de vitória, de milagre, de mudança de vida. O cenário de Jesus era um cenário diferente. O meu Deus e o teu Deus não vê como você vê. Nós olhamos o dia de hoje, nós vivemos o presente, mas Deus, ele vem lá no fim, para o começo. Aquilo que você está vivendo, Deus já preparou tudo para você lá no final, para que a tua exaltação chegue na tua vida. Deus já preparou. Nós só devemos obedecer e crer e passar por aquilo que Deus tem preparado. Ah, pastor, que você não conhece, não sabe a situação que eu estou vivendo. Será que é pior do que a situação da viúva de Naim? Será que a situação de morte do teu esposo, morte do teu filho, morte até da esperança sobre a vida dela? Será que era a situação tão aflita e afligida como ela estava, angustiada por tudo que ela estava vivendo? Talvez não, irmãos. Talvez era uma situação um pouco pior, mas a dela não. Mas quando Jesus, o dono da vida, se encontra com ela e com o seu filho, a primeira coisa que Jesus diz a ela: não chores. Aleluia. Não chores. Eu vejo Jesus curando a alma dela. Jesus curando o sentimento dela, Jesus curando ela pelo interior dela, curando a mente, o psicológico dela neste momento. Talvez quanto tempo esta mulher estava chorando, chorou pela morte do teu esposo, chorando pela morte do teu filho, mas ela encontrou com aquele que é o dono da vida, que é aquele que dá vida para tudo aquilo que está morto. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Se tem algo morto sobre a tua vida, o dono da vida está aqui, ele vai dar vida. Ele vai dar vida sobre aquilo que está morto. Ah, pastor, é o meu ministério, é o meu chamado. Ah, pastor, é a minha família, é algo dentro da minha casa, é algo na minha enfermidade, é algo no meu corpo físico, é algo no meu psicológico. Creio nesta noite que o mesmo Jesus que ressuscitou aquele jovem, que tocou a Espírito, que parou aquele
Onde a morte, Jesus faz o sobrenatural e o tempo determinado para aquela mulher, o limite da cidade, da porta. Jesus chegou no tempo e foi a porta do milagre sobre a vida dela, sobre a vida do filho dela. E a Bíblia diz que Jesus o devolveu para a sua mãe nos seus braços. Aleluia. A vitória dela. E ali acabou a aflição daquela viúva. Ali houve uma mudança na história daquela viúva. Ali houve um milagre na vida do teu filho, porque Jesus chegou. Aleluia. Eu quero te dizer boas novas nesta noite. Aleluia. Aonde Jesus chega, aonde Jesus está, há milagre, Aleluia. há mudança de vida, há algo sobrenatural. Ah, pastor, mas o meu caminho está difícil. Não se preocupe, é Deus escrevendo, é Deus que traçou, é Deus que preparou tudo isso, porque a glória e a honra vai ser do nome dEle. É Ele que vai ser exaltado através da tua história, é Ele que vai ser exaltado através da tua vida. Não importa o que você está sofrendo, confia e crê nesta noite, porque o milagre virá da parte do Senhor sobre a minha vida. Porque Ele conhece a tua história. Não foi diferente com Jó. Havia acabado tudo sobre a vida de Jó. Tudo. O que sobrou foi o carro. Tudo. Mas Deus fez um caminho para provar ele. E ele teve que passar pelo caminho que Deus criou. Ele teve que viver pelo caminho que Deus criou. Escute, igreja, o caminho que Deus cria não tem atalho, não tem viela, né? Existe uma vielinha que nós passamos, não tem. O caminho de Deus você tem que passar por ele inteiro. O povo de Israel teve que passar pelo deserto. É o caminho que Deus cria, mas não se preocupe, não é para a morte. O caminho que Deus cria é para dar vida, é para que você tenha intimidade com Ele, para que você se aproxime dEle, para que você seja somente dependente dEle. É o caminho que Deus cria. Não se preocupa, porque tudo que nós vivemos, se nós vivemos na presença de Deus, Deus criou um caminho, Deus tem propósito neste caminho, e Deus vai honrar neste caminho que Ele criou, porque Ele criou o caminho e Ele sabe o final dele, Ele sabe o que Ele tem para você, Ele sabe o que Ele preparou para você. Apenas crê nesta noite, apenas confia que o Senhor está contigo. Aleluia. Está contigo. E por mais difícil que seja, por mais angústia que traga a nós, por mais aflições que traga a nós, o caminho de Deus é perfeito. Aleluia. O caminho de Deus é perfeito. Ele não erra. Ele tem um caminho perfeito. É o caminho que nos faz vitoriosos na presença dele. Por mais que pareça o fim para mim e para você, para Deus é só o começo. Aleluia. E Deus vai te exaltar e honrar no tempo dele, no momento dele, no tempo determinado por ele. Aleluia. Porque tudo isso que nós vivemos na presença de Deus é um propósito de Deus. Aleluia. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Nós sabemos que a Bíblia diz, escritores, apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos 8:28, ele diz, sabemos que, todas as coisas contribuem, outras traduções cooperam para o bem daquele que ama a Deus e que são chamados segundo o teu decreto ou propósito. Todas as coisas cooperam. E às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus. Deus me usa,
Eu quero ser usado para executar milagres. Eu quero ser usado para ganhar almas para Ti. Eu quero ser usado no Teu reino. Eu quero ser usado por Ti. Almeja as coisas do céu. Muitas coisas nós almejamos de Deus. A hora que eu estiver adorando, eu quero ser usado por Ti. A hora que eu estiver tocando, eu quero que endemoniados sejam libertos. Eu quero que pessoas sejam salvas. Eu quero que haja milagre. E nós pedimos a Deus. Aí Deus, Ele traz o caminho e fala: você quer? Então eu vou fazer o caminho que você vai ter que passar, que você vai ter que viver, porque é o caminho que eu vou te preparar para viver tudo isso que você está me pedindo. Por isso que a Bíblia diz: sabemos que, todas as coisas, porque nós pedimos ao Deus, cooperam, contribuem para o bem daquele que ama. E quem falou isso foi o apóstolo Paulo, um homem que viveu milagre na tua vida, 3 viagens missionárias. Ele sabia que ele estava dizendo a paz de Deus. Todas as coisas, as minhas cadeias, as humilhações, prisões, açoites, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus e que são chamados segundo o teu propósito. Deus te chamou para um propósito, e nesse propósito você vai passar por esse caminho. É Deus te aperfeiçoando, é Deus te dando crescimento, é Deus te fortalecendo, é Deus fazendo você ter intimidade com Ele, é Deus mostrando que Ele está no controle da tua vida, para você crer, confiar e não se preocupar. É você sendo preparado e preparada para viver o melhor de Deus na tua vida e o melhor de Deus na obra do Senhor. É o preparo de Deus sobre a nossa vida. Então, a partir de hoje, eu ouvi o pastor falando agora no último culto, eu falei: às vezes é impossível, né? Não reclamar, né? Mas eu acho que o povo de Deus hoje não está mais reclamando, está murmurando. É diferente. E isso já veio lá de trás, né? A murmuração. Mas creia nesta noite que tudo isso que você está vivendo, Deus está no controle e é propósito de Deus para a sua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família, para o teu chamado, propósito de Deus com a igreja. Deus, Ele preparou todo este caminho, e Deus, Ele é fiel para, com certeza, executar tudo aquilo que Ele preparou para nós. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque bem.